Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do Falso 9, chegando aqui com mais um vídeo. Vamos fazer uma análise de atuação aí, uma análise sobre o Fla-Flu da última quarta-feira, pessoal, trazendo dados, trazendo estatísticas aí e trazendo informações que possam ajudar vocês a formar uma opinião sobre a partida e uma opinião mais precisa já, sem o calor aí de emoções pós-jogo, né? Então, pessoal, queria começar convidando vocês a deixar o like, né? É importante isso para o crescimento do canal e que encaminhem o vídeo aí para os amigos de vocês no WhatsApp, apimentem aí as discussões nos grupos, tá bom? Então, será que o Fluminense mereceu a vitória? Vamos lá, quando o futebol não tem erro de arbitragem, ele sempre é justo, mas será que o Fluminense produziu o suficiente para vencer o Flamengo na partida de quarta-feira? E o Flamengo, será que fez o jogo mais inteligente ou será que falhou na estratégia? Qual será que foi o que será que aconteceu ali na quarta-feira em termos de estatística? Qual será que é o resumo que a gente pode fazer da partida? Primeiro, eu queria convidar vocês a assistir uma live que eu fiz bem rápida, onde eu exercitei bastante, eu fiz comentários também de opinião e de análise mais aprofundada sobre a partida. E agora eu te convido para continuar com esse vídeo aqui, para a gente ver dados e também falar um pouco mais sobre a partida, de uma forma mais completa, talvez. Vamos lá, galera. Então, vamos analisar os dados e a partida, né? O Flamengo iniciou na formação de sempre, com o Marinho aqui na, aspas, ala esquerda, Vitinho mais atrás do Gabriel e o Everton Ribeiro do outro lado, com o Mateuzinho, Arão e o João Gomes protegendo o setor esquerdo do campo, né? O Paulo Souza tem alternado bastante entre Arão e João Gomes, em qual lado cada um ocupa, e isso varia muito de acordo com a exposição da equipe. Como o Marinho é um cara mais ofensivo, a ideia foi usar o João Gomes aqui. Ah, mas o Marinho não é ala. Pois é, e aí vai a falha, talvez, do plano de jogo do Paulo Souza e a grande felicidade no plano de jogo do Abel Braga, né? O Paulo Souza, quando viu as prévias do Fluminense, né, as prévias do Fluminense acabaram informando, né, o que aconteceria, porque o Luiz Henrique não jogaria, o Fluminense não teria velocidade, e aí o Abel Ferreira pensou que o Abel jogaria como o Vasco jogou, né, recuado, numa linha de 5 desde o início, utilizando o Calegari aqui para fazer uma perseguição ao Marinho e utilizando o lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome, para perseguição ao Mateuzinho, né? E os 3 zagueiros encaixados nos atacantes, com a sobra de um volante, né? Então, muita gente imaginou isso e ele veio com Ganso, né? No time titular, Ganso, William e Germán Cano, né? Então, qual foi o que o Abel fez de diferente? Né? O que o Abel fez de diferente que atrapalhou o Flamengo, né? O Flamengo entrou com uma formação de caras muito leves. A ideia era desorganizar essa última linha do Vasco com trocas de posições, né? Que a gente não chegou a ver. A gente imaginou que veria o Marinho trocando de posição com o Vitinho o tempo todo, o próprio Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro tentando também dar profundidade, o Gabriel abrindo aqui, isso até aconteceu algumas vezes, mas a gente imaginou que o Flamengo teria um jogo de último terço, e a grande verdade é que o Flamengo não conseguia chegar ao último terço do Fluminense na primeira etapa, né? E aí nós vamos entender por quê. O Fluminense, ao contrário do que o Paulo Souza imaginou, foi marcar o Flamengo alto, né? E ele subiu a sua marcação, e o Flamengo, como não tinha um centroavante, jogava com o Gabriel, que não é um centroavante clássico, né? Não é um cara que consegue brigar com o zagueiro, fazer casquinha, receber bola longa. O Flamengo ficou muito limitado no seu jogo. Aqui o Felipe Luiz olha para frente e ele tem que dar uma bola longa, né? E o Gabriel não consegue dominar essas bolas longas. E o Flamengo, todas as vezes que tentou isso no primeiro tempo, não conseguiu dar sequência nas jogadas. Então ele ficava limitado na saída de bola e ficava trocando muitos passes na zona de defesa. Ao mesmo tempo, o Fluminense subia essa marcação
e não e só cercava, não combatia, e quando o Flamengo conseguia escapar, o Fluminense fazia faltas táticas, né? Parava a jogada, não perdia viagem. Aqui o Flamengo lançando uma bola também que não seria dominada pelo Gabriel. Então o Flamengo ficou preso e encurralado no seu próprio campo, sem conseguir ter fluidez na sua saída de bola. Por quê? Porque pela falta de profundidade que o time teve, pela falta de um centroavante, o time ficou sem uma opção de saída longa, que geralmente tem com o Bruno Henrique ou Pedro em campo. Sem essa opção de saída longa, o time demorava para quebrar as linhas do Fluminense, que era muito inteligente ao fazer as faltas táticas e travar o jogo. Então o Flamengo não conseguiu desenvolver o seu jogo, e isso prejudicou demais a ideia que o Paulo Souza teve sobre aproveitamento do Marinho, e acabou não sendo nada feliz, né, o plano de jogo inicial do Paulo Souza. Mas e aí, pessoal, será que esse plano de jogo inicial foi o que comprometeu o jogo? Será que isso que é o grande problema aí que fez o Flamengo perder para o Fluminense? Né? E aqui os méritos, né, do Fluminense, que fez uma marcação alta muito inteligente, executando as faltas táticas, e esses 3 jogadores tinham um poder bom de retenção de bola, então o Fluminense também ficou bastante com a bola aí, mais do que se imaginava durante a partida. E vamos para as estatísticas gerais do jogo, segundo o Instat, né, que é o software profissional. Eu deixei a média de cada time só para a gente ter um balizador, né, e botei aqui as estatísticas, né. Então a gente pode ver que o Flamengo venceu o jogo em praticamente todas as estatísticas, menos em gols, né. A eficiência dos contra-ataques do Fluminense, que é o único atributo que o Fluminense venceu aqui, o Flamengo, ela vai muito de acordo com a quantidade de contra-ataques que o Fluminense deu, né? O Fluminense quase não conseguiu contra-atacar, e nesses contra-ataques foi eficiente porque foram 2. 2 deles foram gol. Então, 2 de 7 já é quase metade aí. Já é um pouco menos que a metade, e aí mais um faz os 43%. Então, essa foi a grande circunstância aí do jogo que fez o Fluminense ter esse indicador na frente. E falar, o Flamengo não criou nada. Olha, o Flamengo teve 7 chances de gol, né? E o XG, né, os gols esperados da partida, o placar seria esse: 1 para o Flamengo aqui, 0,6 para o Fluminense. Então, se algum time tivesse que ter marcado um gol, né, apesar de não ter sido um jogo muito produtivo do Flamengo, teria sido o rubro-negro, de acordo com as estatísticas, né? O Flamengo finalizou 13, o Fluminense só finalizou 5, né? De 14 vezes que finaliza normalmente. Até cruzamento, o Fluminense cruzou só 2 bolas na área, porque não chegava, né? E aí vamos entender um pouco mais aqui. Né? Um ponto aqui para o Flamengo: a eficiência dos ataques posicionais muito, muito baixa, né? E aí vai muito de acordo com aquilo que a gente falou, né, sobre o Flamengo não conseguir dar fluidez e profundidade para o seu jogo. A entrada da área aqui, o Flamengo entrou 15 vezes na área do Fluminense, o Fluminense entrou 4 vezes na área do Flamengo, né? Em 2 fez gol. Essa efetividade toda também se dá muito facilitada pelas falhas individuais que geraram os 2 gols, né? Aqui, pessoal, no primeiro tempo, é um gráfico de origem dos passes, né? Então, reparem como o Flamengo passa 69 bolas no seu campo, 87 no meio de campo, e no campo de ataque 69, mas muito aqui, ó, muito próximo do terço de meio campo, né? E o Fluminense aqui também, né? O Fluminense também não tendo a profundidade, não entrando na área praticamente, né? A entrada na área foi aqui, ó. Mas prestem atenção nisso aqui, ó, nesse 69, que é a origem dos passes do Flamengo no primeiro tempo. Aquilo que eu falei para vocês, o Flamengo não tinha fluidez na saída de bola. Agora vamos para o segundo tempo. O Bruno Henrique tinha entrado no lugar do Vitinho e o Flamengo tinha tido já um centroavante. Olha aqui. De 69 passes atrás, o Flamengo passou a ter 36 só. E aqui, ó, veja com muito mais efetividade também na localização dos seus ataques de último terço. E muito, muito mais jogo no meio de campo, né? Por quê? Porque conseguiu quebrar essa primeira linha, o próprio Fluminense foi baixando um pouco o bloco para bloco médio e o Flamengo conseguiu melhorar isso aí. E o próprio Fluminense entrou na área aqui 2 vezes, né? E teve esse gráfico muito parecido com o primeiro tempo, né? Aqui, a origem das finalizações, né? O Flamengo ele teve várias chances de escanteio, né? Aqui foi uma cabeçada do Fabrício Bruno, que foi
para fora. O Flamengo está com uma jogada ensaiada muito legal de escanteio, né? Conseguindo levar vantagem em todas as cobranças de escanteio, não saiu gol por falta de competência dos finalizadores. Aqui foi uma finalização do Davi Luiz, também em escanteio. Aqui uma no segundo tempo, também no escanteio. Né? E essa aqui foi a do Pedro, né? Que quase saiu o gol do Flamengo. O Flamengo teve aí pelo menos essas 4 chances aí claras de fazer um gol, né? Que com um pouco mais de sorte e competência teria saído. Né? E o Fluminense praticamente finalizou 3 bolas no gol, fora aquela do Cano, né? Que jogaram aqui, mas foi mais longe do que isso. E aqui o percentual de onde vieram as finalizações, né? O Fluminense finalizando com 100% de aproveitamento, porque só finalizou em contexto muito, muito favorável. Aqui os destaques individuais da partida, as partidas, né? Então, esse aplicativo ele dá uma classificação ali, um indexador, né? Um índice, e aí o João Gomes seria o melhor jogador em campo, e vejam como o aproveitamento dos passes, né? De 43 passes, ele acertou 88%, né? E das disputas, 17 disputas, ele ganhou 65%, né? Um bom aproveitamento. Agora vejam como o Marinho acertou só 68% dos passes, né? Então, um acerto muito, muito baixo. Felipe Luiz, como sempre, com 94% dos passes. E aí vamos para o Arrascaeta. Muita gente falou que o Arrascaeta entrou bem. Bom, o Arrascaeta acertou 67% dos passes e só ganhou 11% das disputas. Né? O Lázaro também entrando muito mal. Né? O Everton Ribeiro também fazendo uma partida ruim, né? 76% dos passes. Pouco participativo também e também muito prejudicado pelo sistema. E o Gabriel também prejudicado pelo sistema, fazendo um jogo ruim, né? Fazendo um jogo ruim. Então, isso é uma das noções aí que eu queria passar para vocês. Com relação ao Fluminense, destaque para Felipe Melo, com as disputas aqui com 29 passes e 86 certos, só que alguns passes longos importantes, e 86% das disputas vencidas, né? Então ele entra pouco, ele trabalha mais que numa sobra, mas quando ele entra, ele geralmente entra com aproveitamento excelente, né? O Flamengo não teve nenhum jogador com esse nível de aproveitamento, tá? Teve Fabrício Bruno aqui com 83%, que fez uma boa partida e pediu substituição, o que gerou o grande problema da partida. Destaque também para o André, que fez um excepcional jogo, né? Tanto nas disputas quanto na distribuição. Né? E o Germancano, né? O craque da partida, o cara decisivo, né? O homem do jogo, que acabou resolvendo toda a situação. Tá bom? Então, pessoal, eu trouxe essas informações aí para vocês. Eu acho que de posse delas vocês podem formar uma opinião aí sobre se o Fluminense mereceu a vitória, qual foi o problema do Flamengo, e eu queria deixar a minha. Eu acho que o Flamengo, o Paulo Souza sim errou na sua escalação inicial, porém isso não interferiu no resultado negativo, isso sim interferiu o time não conseguir fazer gols e lógico que acaba interferindo no final, mas o time não deveria ter perdido, né? Não fosse uma falha individual que condicionou toda a partida. Fora isso, eu acho que ele foi imaturo, né? Ele foi pouco copeiro ao colocar um Lázaro como lateral direito, né? Num contexto em que o time poderia levar o 0-0 para a segunda partida e tentar construir ali a sua vantagem a partir do segundo jogo, tá bom? E do outro lado, acho que o Abel Braga foi muito feliz, ele subiu as linhas de marcação, surpreendendo a todos, marcando o Flamengo alto, e aí aproveitou da falta de profundidade do Flamengo, conseguiu fazer uma retenção de bola boa e acabou sendo o grande treinador desse primeiro confronto, tá bom? Então vamos esperar o próximo confronto no sábado para ver o que os treinadores trazem de novo. O Flamengo deve vir muito aguerrido, deve vir com centroavantes, deve vir com muita presença no último terço, querendo fazer gols desde o início da partida, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, compartilhem o vídeo aí, deem um like, se tornem membro do canal para poder contar com os meus comentários ao vivo durante as partidas, tá bom? Um abraço e até a próxima.